Bom dia. Em nome da Fundação Maria Luísa Oscar Americano, quero dar as boas-vindas e agradecer a presença de todos e de todas. Falar também de uma alegria muito grande de começar mais um ano com a nossa série literária, sob a curadoria do Felipe Franco Munhoz, que está numa residência nos Estados Unidos, do Rodrigo Lacerda e da Liana Leão. Então, mais um ano. E com um formato novo, o Rodrigo vai falar um pouco mais. Começando hoje com o pé direito, casa cheia. E hoje a gente vai ter duas palestras, uma sobre Guimarães Rosa, do professor Willy Boli, e uma sobre a Virginia Woolf, da Ana Carolina, que está aqui com a gente. Vamos então começar com a palestra do professor Willy, que vai fazer um apanhado geral, vida e obra do Guimarães, para abrir, mas depois vai mergulhar em alguns aspectos centrais do Grande Sertão Veredas, a obra-prima, né, do Guimarães. Então, o professor Willy é professor titular sênior de literatura na USP, nasceu na Alemanha, mas é brasileiríssimo, como vocês poderão ver. Veio para o Brasil em 66 para estudar o Brasil à luz do romance Grande Sertão Vereda. Sua trilogia Fisiognomonia da Metrópole Moderna. Eu, por acaso, estávamos conversando aqui, foi quando nós nos conhecemos. Eu trabalhava na editora da Universidade de São Paulo, quando esse livro saiu, já nos anos 90, né? Já faz muito tempo. Então, esse foi o primeiro livro, Grande Sertão BR, o romance de formação do Brasil, Boca do Amazonas, Sociedade e Cultura em Dalcídio Jurandir, e que retrata a topografia cultural do Brasil. Então, são algumas das obras do professor Willy, que agora pode subir ao palco e começar a sua palestra. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação, Rodrigo. Agradeço aos organizadores por este convite e dou as boas-vindas para todas e todos vocês. Então, o Rodrigo falou 1h15 de fala, vai ser 1h17. Vocês autorizam? Tá. Então, João Guimarães Rosa nasceu em 27 de junho de 1908 em Cordisburgo, centro de Minas Gerais. Ele foi o primeiro dos 6 filhos de Flor Duardo Pinto Rosa e de Francisca Guimarães Rosa. Aqui a localização de Cordisburgo, no centro de Minas Gerais. O Joãozito com os pais. Aí a casa onde ele nasceu, o pai tinha este armazém de secos e molhados. Aqui algumas fotos de Cordisburgo, rua principal, capela e a estação ferroviária. João, com 8 anos, com 7, ele começou a frequentar a escola em Cordisburgo e desde pequeno se interessou por línguas. Com 9 anos mudou-se para Belo Horizonte, onde concluiu o curso primário. Em 1918, matriculou-se em BH, num colégio administrado por padres alemães, e concluiu esse ensino em 1924. Logo em seguida, ele se matriculou na Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais. Formou-se em 1930 e foi orador da turma. Em 1929, ele estreou como ficcionista com o conto O Mistério de Highmore Hall. Em 1930, o Guimarães Rosa se casou com Lígia Cabral Pena. Com ela teve 2 filhas, Vilma e Agnes. Vilma nasceu em 1931 e publicou em 83 este livro Relembramentos, O Meu Pai, João Guimarães Rosa. Em 34, em carta a um amigo, Guimarães Rosa disse ter se decepcionado com a medicina. Ele se inscreveu, então, num concurso do Itamaraty, foi aprovado e nomeado
cônsul de terceira classe. Quem descreve detalhadamente a carreira diplomática é Heloísa Vilhena de Araújo. Paralelamente ao seu trabalho como diplomata, Rosa desenvolveu sua paixão como escritor. Com o livro de poemas Magma, ganhou o prêmio da Academia Brasileira de Letras, sendo que o livro foi publicado em 97. Em 37, ele escreveu um livro de 12 contos, a primeira versão de Sagarana. Aí, em 1938, ele foi nomeado cônsul adjunto em Hamburgo. Então, aqui ele embarcou para lá. Aqui uma foto do interior do consulado. Aqui, Guimarães Rosa é o segundo do lado esquerdo. Ele com os funcionários e à direita, Aracy de Carvalho, que será sua segunda esposa. Aracy ajudou judeus a fugir para o Brasil, emitindo mais vistos do que o governo nazista permitia. Por causa dessa sua ação humanitária, ela foi homenageada pelo Estado de Israel. E em 2021, vocês devem ter visto, a história dela foi contada na minissérie Passaporte para a Liberdade da TV Globo. Aqui a casa em Hamburgo, na qual Rosa morou, e o carro que ele comprou. Nós já estamos na Segunda Guerra Mundial, né? Aqui duas fotos, Hamburgo antes e depois do bombardeio por aviões ingleses. Nesse início de 42, houve o rompimento das relações entre Brasil e Alemanha. Rosa e Aracy foram então internados. Depois de negociações de trocas de diplomatas, conseguiram viajar para Lisboa e de lá atravessaram o Atlântico, chegando no Rio de Janeiro em julho de 42. Logo em seguida, Rosa foi nomeado para ocupar um cargo na Embaixada Brasileira em Bogotá. Em 44, foi transferido para o Rio de Janeiro e em 46 assumiu ali a chefia do gabinete do ministro das Relações Exteriores. Em 46 foi publicado Sagarana, que recebeu uma ótima resenha por parte de Álvaro Lins, uma grande estreia. O conto mais famoso é A Hora e Vez, de Augusto Matraga. Em 47, Rosa fez uma viagem ao Pantanal. Daí resultaram os textos Ao Pantanal, Com o Vaqueiro Mariano e Meu Tio, o Iauareté. Esse conto é uma conversa com uma onça e isso é ilustrado aqui com essa foto de Guimarães Rosa e de uma onça. João e Aracy se casaram em 47, no Rio de Janeiro. No ano seguinte, Rosa assumiu em Paris um cargo na embaixada, aí o casal num parque em Paris. E aqui, Rosa acompanhada do seu enteado, Eduardo Tess, num passeio em Veneza. João e Aracy voltaram para o Rio de Janeiro em 1951, aqui o casal com seus gatos. Em 52, João se preparou para uma cavalgada pelo sertão, aqui uma foto dessa cavalgada, e ele entre os vaqueiros. Em 56, Rosa foi nomeado chefe da divisão de fronteiras no Itamaraty, e nesse mesmo ano publicou o livro de contos Corpo de Baile, e, sobretudo, a sua obra-prima Grande Sertão Veredas. Aqui uma foto das belas orelhas do livro desenhadas por Poti. Agora, nesses anos 57 a 67, ele esteve no auge da fama. O romance venceu o prêmio Machado de Assis e, em 58, Rosa foi nomeado
embaixador. Aqui ele conversando com o editor José Olímpio e o escritor Mário Palmério. Ele, Rosa, no meio entre Manuel Bandeira, à esquerda, e Carlos Drummond de Andrade, e ao lado de Rosa, o tradutor alemão Carlos Drummond, Kurt Meyer-Clason. Em 62, foram lançadas as primeiras histórias. Aqui vejam o desenho de orelha dos contos 1 a 10, sendo que o de maior repercussão foi A Terceira Margem do Rio. Aqui os demais, a outra orelha, com os contos até 21. Em 63, Rosa se candidatou à Academia Brasileira de Letras e foi eleito com unanimidade. Começou a repercussão internacional da obra com a tradução para o inglês de Grande Sertão Veredas. E em 64, me lembro disso, numa rua no Boulevard Central de Belém Ocidental, Grande Sertão. Corpo de Baile passou a ser publicado em 3 volumes, Noites do Sertão, Manuelzão e Miguelim e no Urubu-Quaquá, no Belém, no Pinhém. Em 67 foi lançado Tutameia, Terceiras Histórias. E em 16 de novembro, Guimarães Rosa assumiu a cadeira como membro da Academia Brasileira de Letras. Aqui a foto dele fazendo o discurso de posse. Infelizmente, ele faleceu de infarto 3 dias depois e foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Aqui uma foto da filha Vilma entregando para a editora as publicações póstumas. Então, em 69, saíram estas histórias, né? Tem ali a conversa com o vaqueiro Mariano e também o conto Meu Tio Uiaorete. E em 70 foi publicado Ave Palavra, do qual consta a história O Mau Humor de Wotan e vários relatos de visitas a jardins zoológicos e aquários. Finalmente foi publicado o livro de poemas Magma e, recentemente, pela Companhia das Letras, a 22ª versão de Grande Sertão Veredas. Nesse livro tem um apêndice com artigos de Roberto Schwartz, Valnice Galvão, Benedito Nunes, Davi Arrigucci, Silviano Santiago. Também uma boa cronologia da vida e obra do autor com fotos. E uma lista dos principais estudos sobre a obra. Resumindo agora os tipos de recepção acadêmica, a gente pode, em primeiro lugar, realçar várias coletâneas de ensaios, depois as resenhas pioneiras, dentre as quais se destaca Antônio Cândido com O Sertão e o Mundo, a crítica genética, que estuda os processos de elaboração das obras. Aqui, entre os estudos linguísticos, eu destaco esse léxico de Guimarães Rosa, publicado por Nilce Santana Martins. Além disso, os estudos onomásticos, folclorísticos e cartográficos. A partir do início do nosso século, passaram para o primeiro plano as interpretações esotéricas, mitológicas e metafísicas, e, em contraste, eu faço parte dessa tendência às interpretações sociológicas, históricas e políticas. E é importante também lembrar os trabalhos interacionistas que mostram transmissões da obra para comunidades sertanejas. Agora, a repercussão geral, além da academia. A mais famosa das entrevistas que Guimarães Rosa deu foi a Günther Lorenz, que a publicou no livro Diálogo com a América Latina. Em 85, foi apresentado
a minissérie Grande Sertão Veredas, na TV. Do elenco faziam parte Tony Ramos, Bruna Lombardi e Tarcísio Meira. Recentemente, em 2018, sob a direção de Bia Lessa, uma montagem teatral de Grande Sertão Veredas, e mais um filme, Grande Sertão, no ano passado, sendo que ali o enredo foi transposto para uma periferia urbana. Do elenco fazem parte Caio Blatt, Luísa Arraes e Rodrigo Lombardi. O Museu Casa Guimarães Rosa foi inaugurado em Cordisburgo em 1974, com um acervo de mais de 700 peças. Também é importante realçar a inauguração deste Parque Nacional Grande Sertão Veredas em 89, no limite entre Minas Gerais e Bahia. Realço também essa caminhada coletiva pelo Sertão de Guimarães Rosa, organizada por Almir Paraca. Vocês podem participar, sempre no segundo mês de julho, e vocês vão conhecer os principais lugares do enredo de Grande Sertão Veredas. Há também a criação dos Miguelins, os contadores de histórias, que esse grupo foi criado por Kalina Guimarães, em Cordisburgo. Esse grupo de meninos e meninas divulgam as histórias de Guimarães Rosa pelo Brasil inteiro. Aqui uma apresentação dos Miguelins na USP, em 2018. E também foi criada há mais de 20 anos a oficina de leitura. Aqui está a atual coordenadora, Rosa Arucutani. Então, o objetivo dessa leitura em grupo da obra é amplificar as vozes dos personagens e transportar a imaginação para a geografia e a língua que Guimarães Rosa criou. O céu era cor-de-rosa no dia 23 de agosto de 1966, quando eu tive o meu encontro com Guimarães Rosa, no dia da minha chegada no Brasil. Essa aqui uma reprodução do artigo que eu publiquei na Folha de São Paulo em 2011. Então, aí vocês veem o trajeto da travessia de 20 dias de Hamburgo até o Rio de Janeiro. A gente ficou um dia lá, no dia seguinte ia desembarcar em Santos, onde me aguardaria o professor Antônio Augusto Soares Amora, da USP. Ele tinha dado, naquele semestre, um curso na Universidade de Berlim sobre Grande Sertão Veredas. O romance me fascinou de tal maneira que eu queria conhecer esse país onde se passa a história do jagunço Riobaldo e de Diadorim. Então, eu queria até escrever uma tese de doutorado, embora estivesse apenas no terceiro ano. Aqui uma foto de nós dois, professor Amora e eu, a gente se preparando para a viagem ao Brasil. Importante foi essa leitura que eu fiz aos 11 anos, ou 12, Rapaz, este é o Brasil. É a história de um jovem alemão que é convidado pelos tios a mudar-se de Hamburgo para o Brasil. Então, eles desembarcam no Rio de Janeiro, viaja para Minas Gerais e de lá cavalga até a fazenda dos tios, no sertão. De noite, o jovem Karl costuma se reunir com os pegureiros, vaqueiros, em torno da fogueira. Do Rio, eu telefonei para o professor Amora. Vili, ele disse, aproveita para conversar com o seu autor. Ele trabalha a poucas quadras de onde você está, no Itamaraty. Então, eu fui lá, me apresentei. Onde está a camisa? Foi a pergunta que Guimarães Rosa me fez depois de ter me recebido de modo muito afável e me oferecido um café. A camisa ficou no navio, eu não sabia que ia encontrar o senhor. Essa camisa tinha sido feita à mão, em Berlim, pela minha namorada. É a reprodução da capa de Grande Sertão Veredas. O mérito não é meu, é dela.
Eu vesti essa camisa pouco antes de partir, quando eu encontrei em Berlim o cônsul do Brasil. Ele deve ter comunicado isso a Guimarães Rosa, que não chegou a ver a camisa, porque faleceu logo no ano seguinte, em 67. Eu entreguei, então, a camisa à dona Araci. Esta aqui é uma cópia. Nos anos subsequentes a esse encontro, eu me dei conta que não tinha teoria literária nem experiência de vida suficiente para enfrentar uma tese sobre Grandes Sertão Veredas. Então, fiz uma coisa mais modesta, escrevi uma tese que é o teste de uma gramática narrativa aplicada aos contos de Guimarães Rosa. Foi publicado com o título Fórmula e Fábula. Ai, com a ingenuidade dos meus 22 anos, eu pratiquei um ritual. Eu forrei as paredes do meu quarto, né, com as cerca de 500 páginas do romance, e vivia dentro do livro. Eu retomei esse método na virada do milênio, 99, 2000, na Universidade de Stanford, onde elaborei, a diretora disse, that's okay. Elaborei, então, o primeiro esboço do meu livro Grandsertão.br, o romance de formação do Brasil. Aqui, a capa do livro, primeira edição 2004, segunda 2023. Pois é, essa metáfora tecnológica do título é uma referência ao sertão da linguagem. Eu agora vou abreviar, eu vou citar isso depois mais detalhadamente, onde Guimarães Rosa compara a língua e, na verdade, a invenção de linguagem a um painel de mesa telefônica para os engates ad libitum. De fato, com sua composição fragmentária, o romance pode ser lido como uma espécie de website dos discursos sobre o Brasil, na medida em que desconstrói e constrói a história do país em diálogo com os principais ensaios de interpretação, desde os Sertões, de Euclides da Cunha, até os estudos de Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior e Antônio Cândido. Além disso, há no romance ensinamentos sobre a formação da alma, sobre amor, medo e coragem, e a paixão como médium de reflexão. A síntese de tudo isso talvez esteja na dedicatória que Guimarães Rosa me fez no livro que ele me deu de presente. Vejam. Para o meu amigo alemão Willy Bolle, feliz é o homem que tem uma camisa pintada. Agora, vamos a uma análise e comentário da obra-prima Grande Sertão Veredas. Eu vou resumir as 7 unidades da composição do enredo. No proêmio é apresentada a situação narrativa e também o tempo e o lugar da narração. Riobaldo, um fazendeiro do sertão e ex-jagunço, narra a história de sua vida a um visitante, um doutor da cidade. São introduzidos os 5 temas principais: sertão, povo, jagunçagem, pacto com o diabo e Diadorim. A história começa com um recorte no meio da vida do jagunço Riobaldo. Ele faz parte do bando de Medeiro Vaz, cujo objetivo era impor a justiça no sertão. Eles tentam atravessar o Lis do Sussuarão, mas fracassam. Riobaldo, então, cavalga pelo sertão como mensageiro de oeste para leste e vice-versa. Depois, sob a chefia de Zé Bebelo, candidato a deputado, a palavra de ordem passa a ser a eliminação da pobreza, através da promessa de construir pontes, fábricas e escolas. Há uma interrupção da história, porque Riobaldo sente a dificuldade de narrar. O sertão é algo que ninguém ainda não sabe. Ele passa, então, a narrar em ordem cronológica.
primeira parte da vida. O primeiro fato foi a travessia iniciática do Rio São Francisco com o menino, que será identificado com Diadorim. Riobaldo fala também de sua mãe, uma sertaneja pobre, e do padrinho, seu pai, o fazendeiro Celurico Mendes, que conta histórias de jagunços. O excelente aluno Riobaldo torna-se professor particular do caçador de jagunços e candidato a deputado Zé Bebelo. O encontro com o jagunço Reinaldo, no qual reconhece o menino, motiva Riobaldo a entrar no bando de Joca Ramiro. Eles obtêm a vitória sobre Zé Bebelo, que é julgado e banido. Depois ocorre o assassinato de Joca Ramiro por Hermógenes e Ricardão, e isso desencadeia a Segunda Guerra. Há mais uma interrupção da história. Riobaldo se autoacusa por ter feito um pacto com o diabo. Ele se põe, então, a falar de sua culpa e do que errou. Segunda parte de Riobaldo, ela começa com o conflito dele com Zé Bebelo, que voltou e assumiu a chefia do bando. Eles se encontram com os catrumanos, que representam o país de mil e tantas misérias, e também com o fazendeiro C.O. Abão, que visa explorar os jagunços como escravos. Então, nas veredas mortas, Riobaldo faz o pacto com o diabo e se torna chefe do bando. No fim, ele obtém a vitória sobre os assassinos Ricardão e Hermógenes, mas pelo preço da morte de Diadorim, por quem nutriu uma paixão culposa. Só então ele descobre que Diadorim era o corpo de uma mulher. No epílogo, Riobaldo volta então da história narrada para o lugar e o tempo da narração, conta como ele abandonou a jagunçagem, depois de ter herdado as fazendas do padrinho e também ter se casado com Otacília, filha de fazendeiro, ele se instalou como um poderoso latifundiário protegido por seus jagunços. A travessia do sertão termina com o signo do infinito. Agora, o romance em relação aos retratos do Brasil. O que está marcado nesse mapa são dois lugares. O sertão de Guimarães Rosa, descrito no romance de Guimarães Rosa, e lá em cima, o sertão no Nordeste, descrito por Euclides da Cunha. Então, o fato de o romance traçar em 56 um retrato do Brasil a partir da apresentação do sertão como região central do país implica numa retomada do livro Os Sertões. A meu ver, então, o autor de Grande Sertão Veredas realiza uma reescrita crítica daquele livro que é a matrix dos principais retratos do Brasil, né? Ou seja, os estudos de Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Raimundo Faoro, Celso Furtado, Antônio Cândido e Darcy Ribeiro. Em relação a esses retratos canônicos, que são ensaios acadêmicos, o romance de Rosa, que, segundo Antônio Cândido, é também uma forma de pesquisa e descoberta do país, ocupa uma posição complementar e concorrente, combinando elementos ficcionais com a apresentação das estruturas econômicas, políticas e sociais. Enquanto o autor dos Sertões raramente cede a palavra aos sertanejos, preferindo falar em nome deles numa perspectiva autoral, o autor de Grande Sertão Veredas apresenta uma conversa entre um jagunço letrado e um doutor da cidade, com um mergulho profundo no universo linguístico e mental dos sertanejos, que se manifestam em centenas de falas. Agora, uma introdução ao sertão, à topografia e à geografia física e humana.
Nesse comentário do percurso de Riobaldo, vou também apresentar algumas fotos de viagens que eu fiz entre 1967 e 2018 pelo sertão. Quanto à topografia, então, misturam-se cerca de 180 topônimos reais com uns 50 fictícios. Lugares-chave, como as fazendas São Gregório, Santa Catarina, Sempre Verde, o povoado do Sucruiú, as veredas mortas e o Lis do Sussuarão são inventados. Por outro lado, referências como Curralinho ou Corinto, a Serra das Araras, a Serra da Jaíba, o Araçuaí e o Paredão ancoram a história narrada na geografia real. Aqui um mapa, vou comentar em detalhes. Então, é o sertão de Minas Gerais e o eixo principal de sul a norte é o Rio São Francisco. Então, essa história se passa no norte de Minas Gerais, além das cidades de Curvelo e Corinto, onde começa o sertão. O Rio São Francisco, então, tem como afluentes principais do lado leste, o Rio das Velhas, o Jequitaí, o Rio Verde Grande e no oeste o Paracatu, o Urucuia e o Carinha. As cidades como São Romão, Januária, Brasília de Minas costumavam ser evitadas pelos jagunços. É uma região escassamente povoada, marcada por chapadões, o cerrado, veredas e os campos gerais. Aqui estamos nos aproximando do lugar da narração, que fica ao norte da zona de contato entre Curvelo e Corinto e o sertão. Então, vamos passar para o lado esquerdo do Rio São Francisco, onde está a fazenda onde Riobaldo conta a história que se passa por volta de 1900. O meu primeiro contato com o sertão foi em janeiro de 67, quando eu desci num gaiola pelo Rio São Francisco, de Pirapora até o limite de Juazeiro com Pernambuco. Hoje isso já não é mais possível, porque o velho Chico é tão seco que está baixo, como diz o poeta Honorato dos Santos, e assim como ele, sinto saudades do apito dos vapores. Em 67 e 68, passei vários dias em La Sance, o município onde nasceu Diadorim, e aí eu estou de pé aqui à esquerda, com meus amigos em torno da fogueira. Agora, o mapa do recorte inicial da história de Riobaldo. No norte, o Lis do Sussuarão, né, que eles não conseguem atravessar. Aí, Riobaldo faz uma travessia do oeste, Goiás, até o extremo leste, Araçuaí, e volta depois para o Chapadão do Urucuia. Em 98, eu fiz com um amigo uma viagem de pesquisa para verificar se o tal do liso do Sussuarão é real ou inventado. Então, aqui uma vista em direção ao Rio Carinhanha, depois do qual começaria o liso do Sussuarão. A gente verificou o seguinte: nós cruzamos o Rio Carinhanha, entramos no estado da Bahia e notamos que na representação do liso, todos os demais cursos de água ao norte foram omitidos no romance. E dessa forma é criada uma paisagem desértica de uns 300 quilômetros de extensão no sentido sul-norte, até se chegar no Rio das Fêmeas, que efetivamente existe no norte da Bahia. Ali se localiza a fazenda do Hermógenes, que foi alvo de um ataque frustrado no início, mas exitoso perto do final. Fui conhecer também o extremo leste do sertão, conhecer o rio e a cidade de Araçuaí, né, onde Riobaldo trabalhou durante algum tempo na mineração. Aqui uma foto de Araçuaí, que fui conhecer com o meu amigo Eckhard Kupfer, aqui presente.
produção e venda de pedras preciosas, sendo que de lá Riobaldo trouxe uma pedra preciosa para Diadorim. Viajamos também em 18 para o extremo oeste, até o Chapadão do Urucuia, que a partir dos anos 80 é um sinal da transformação do sertão em agrochapada. No caso, Chapada Gaúcha, aqui algumas fotos desse município. Agora vamos para a primeira parte da história de Riobaldo. Todos esses 7 lugares marcados em verdes têm correspondência na geografia real. Ou seja, o encontro do Rio de Janeiro com o São Francisco, onde Riobaldo encontra o menino, Diadorim. 2, em Corinto, a escola onde Riobaldo estudou. 3, perto da cidade de Brasília de Minas, as várias vitórias de Zé Bebelo sobre os jagunços. 4, depois da Serra da Jaíba, a derrota de Zé Bebelo. 5, no Guaicuí, junto ao Rio São Francisco, a notícia do assassinato de Joca Ramiro. Aí, então, o bando de Riobaldo e Diadorim persegue os traidores Hermógenes e Ricardão, mas eles são acossados por soldados, têm que fugir e entram e saem várias vezes, número 6 aqui, do estado da Bahia. Finalmente, conseguem, número 7, atravessar o São Francisco para se juntarem ao bando de Medeiros Vaz. Então, quando a gente entrou no sertão, né, a gente atravessou o rio Jequitinhonha, o Araçuaí é um afluente, e notamos, como vocês também devem ter percebido, que o cerrado, em grandes partes, foi substituído por eucaliptais. Na região em torno de Brasília de Minas, há muitas fazendas de gado, e chegamos no Rio São Francisco. Entrevistamos em Januária este pescador que trabalha agora também como taxista. Por quê? Porque os peixes estão cada vez mais escassos. No mercado de Januária, vocês encontram vários produtos do sertão, rapadura, farinha, queijo, pimenta, óleo, mel, carne e, como me lembrou a Rosa, cachaça. Trouxe cachaça? Depois. Bom, no Alto Norte, na divisa entre Minas Gerais e a Bahia, nós temos a ponte entre Carinhanha, do lado de cá, e Malhada, do lado de lá, onde estão trabalhando as lavadeiras e, na foto acima, vocês estão vendo as ilhotas que comprovam que o nível do Rio São Francisco está descendo cada vez mais. Segunda parte da vida de Riobaldo. Nós estamos no oeste do sertão. Então, em Cor-de-Rosa, os lugares inventados. Na fazenda dos Tucanos, número 1, o bando é cercado do inimigo Hermógenes. Aí, Zé Bebelo e Riobaldo e Diadorim se deslocam para o extremo sul, onde encontram os Catrumanos, número 2, e seu Abão. Nas Veredas Mortas, 3, Riobaldo faz o pacto. Aí, quando ele assume a chefia do bando, ele dirige o bando atravessando o Urucuia e a Serra das Araras, conseguindo finalmente 5 a travessia do Lis do Sussuarão, chegam à fazenda do Hermógenes, tomam como refém a mulher do Hermógenes e fazem uma longa volta de contorno por Goiás, 6, reentrando no território de Minas, onde vencem, perto de Paracatu, o Ricardão e depois, definitivamente, no paredão, o Hermógenes. Então, numa caminhada coletiva, que já mencionei, vocês podem conhecer esta região fundamental no romance de Guimarães Rosa. Eu participei dessa caminhada em 2017, a convite da sobrinha de Guimarães Rosa, Juliana D'Ameto,
aqui também presente. Ela fez depois sobre isso um filme na Globo News. Então, no primeiro dia, nós saímos de madrugada de Sagarana, atravessamos o Cerrado e chegamos até Morrinhos, no rio Urucuia. Ali houve uma encenação do conto A Terceira Margem do Rio, pela professora Rosa Amélia Pereira da Silva. Ali também, em Morrinhos, tem essa escultura da travessia iniciática de Riobaldo com o menino. E, no ponto seguinte, essa outra escultura do reencontro de Riobaldo com o jagunço Reinaldo. Então, nós saímos de Morrinhos, passamos por uma imensa fazenda de agronegócio, vários sítios de agricultura familiar e chegamos na Fazenda Menino. De lá, saímos no terceiro dia, passando por várias fazendas de gado, até a confluência do Ribeirão da Areia, do lado esquerdo, com o Rio da Areia. Quarto dia, da Barra da Areia, passando por belas veredas até o pé da Serra das Araras. Quinto dia, da Vila, Serra das Araras, caminhando pelo leito seco dos rios e subindo a serra até o lugarejo Barro Vermelho. E de lá, nós passamos por outros lugarejos, buraquinhos e Vão dos Buracos, onde tem uma escola com este cantinho de leitura, até a Chapada da Gaúcha, onde ocorre sempre na segunda semana, fim da segunda semana de julho, o encontro dos povos de Grande Sertão Veredas. E aí a feira da festa, com produtos do sertão, serviços de saúde e iniciativas culturais e ambientais. No último dia, caminhamos ainda um pedaço através da Agrochapada até a entrada do Parque Grande Sertão Veredas e do alto, então, desse mirante, tivemos esta vista em direção ao Rio Carinhanha e ao Lis do Sussuarão. Aqui fotos de sertanejos e sertanejas que encontramos durante a caminhada. E no ano seguinte, 2018, passamos de novo pela Serra das Araras e encontramos seu Valdemar em seu rancho. Vejam, é bem típico aqui um homem vivendo da criação de galinhas de porcos e do cultivo de hortaliças. Continuamos rumo ao oeste, em direção a Goiás, e passando pelas árvores retorcidas, Juliana, e as belas flores do Cerrado, até chegar diante da Serra Geral de Goiás, que é o divisor de águas entre os afluentes do Rio Tocantins, que vão para a Amazônia, e os afluentes ocidentais do São Francisco. Para fazer um breve balanço dessas travessias do sertão, o que fica evidente é o problema do meio ambiente. Antigamente, esse bioma era ocupado pelo cerrado e pelas veredas. Agora, nas últimas décadas, é cada vez maior o desmatamento, primeiro para se obter carvão e agora para expandir o agronegócio. Uma proteção eficaz do meio ambiente é a criação de parques, como o Parque Nacional Grande Sertão Veredas, e também este outro, o Parque Estadual Serra das Araras. Quanto à educação, eu vejo várias esperanças em escolas como essa da Serra das Araras e também nesses trabalhos interacionistas. Agora, o sertão como forma de pensamento. Tanto Euclides da Cunha quanto Guimarães Rosa baseiam-se na descrição da paisagem do sertão, para desenvolverem, a partir daí, um retrato do país. Os narradores de ambos os livros se oferecem como guias, respectivamente pelo sertão da Bahia e o sertão de Minas Gerais. O eixo que liga ambas as regiões é o São Francisco, Rio da Unidade Nacional. Ambos enxergam o sertão como um lugar labiríntico.
mas o modo como eles apresentam é diferente. O autor dos Sertões, que relata a guerra de 1897, nos faz lembrar que esse labirinto dos Sertões foi uma perigosa armadilha para as expedições militares contra Canudos. Então, o principal desafio estratégico foi encontrar um jeito de vencer nesse labirinto. Como um comandante que quer controlar o território da batalha, Euclides da Cunha apresenta o sertão a partir de uma visão do alto, de Monte Santo e do Morro da Favela. Ele insere mapas visando providenciar o máximo de orientação e controle sobre o que ele chama de terra ignota, silva horrida e urbs monstruosa de Canudos. Enquanto Euclides escreve sobre o sertão, procurando controlar esse labirinto com uma visão racionalista e instrumental, Guimarães Rosa escreve como o sertão. O ensaio de Euclides é didaticamente organizado em 3 partes: a terra, o homem, a luta. Já o romance de Guimarães Rosa é um fluxo ininterrupto de narração, uma fala labiríntica. Trata-se de um labirinto narrado, andanças e errâncias de Riobaldo através do sertão, entrelaçado com o labirinto da narração, o trabalho de memória de Riobaldo, em que se misturam o racional, o sentimental, o planejado e o imprevisto. Diferentemente da visão euclidiana do alto, Rosa opta por uma perspectiva rasteira. O seu narrador Riobaldo pensa como um rio anda, procurando decifrar o labirinto do sertão, acompanhando as trilhas e os cursos das veredas e também todo tipo de discursos sobre o sertão e o Brasil, desde a fala dos sertanejos até a dos chefes políticos. Com a apresentação do sertão como labirinto, Rosa recria o sertão de forma estética, no meio da linguagem. O sertão se torna, como ele próprio disse, uma forma de pensamento. Ele tece uma rede de narração labiríntica a fim de reproduzir o emaranhado que foi a vida do jagunço Riobaldo e o modo como trabalha o cérebro do narrador. Desde a antiguidade, o labirinto é uma forma de representar o cérebro humano, concebido como uma metáfora da aprendizagem. Representar o modo como um cérebro trabalha foi também a aspiração de vários cientistas, especialmente no campo da informática, no qual aconteceram avanços fundamentais na época em que Guimarães Rosa elaborou o seu romance. No trabalho As We May Think, o engenheiro Vannevar Bush observou que as operações básicas da mente humana se realizam livres de ordem linear sequencial, por associação de ideias, por meio da construção de uma rede de trilhas, conexões ou links. Com isso, forma-se um hipertexto, conceito introduzido por Theodore Nelson no livro Literary Machines. O potencial revolucionário do hipertexto ficou patente quando foi combinado, no início dos anos 90, com o suporte eletrônico de alcance global, a World Wide Web. Começou a se abrir, então, um espaço informacional que é virtualmente infinito. Não é por acaso que Grande Sertão Veredas termina com o signo do infinito. No limite da era eletrônica, Rosa teve uma intuição do potencial do novo meio tecnológico. A sua caracterização da língua húngara, um ano depois da publicação de Grande Sertão Veredas, equivale a uma descrição muito precisa da forma de construção desse romance. Cito: é uma língua in opere, fabulosamente em movimento, toda possibilidades,
como se estivesse sempre em estado nascente. Ela aceita quaisquer aperfeiçoamentos, permite todas as manipulações da gênese inventiva, como os forames de um painel de mesa telefônica. Lembrando que esse foi o modo de construção dos primeiros computadores, para os engates ad libitum. Então, ao escrever Como o Sertão, de modo não linear, não sequencial, mas de forma associativa, livre e inventiva, Rosa construiu um hipertexto, uma rede de redes temáticas. Com isso, ele proporciona ao leitor uma viagem por meio de trilhas ou links através de um espaço informacional, um network, ao qual se refere o meu livro com o título que significa Grande Sertão, Brasil. O romance é uma rede de observações construída para observarmos e conhecermos outras redes. Um website que possibilita estudar diversos tipos de discurso sobre o Brasil. Então, essas redes temáticas entrelaçadas, nós vamos tentar decifrar agora. O sistema jagunço. Bom, resumindo o Grande Sertão Veredas em uma frase. Ele apresenta bandos de criminosos disputando o poder no Planalto Central do Brasil. O tema principal é a jagunçagem, ou seja, o mundo do crime organizado que faz parte das estruturas do poder. O termo sistema jagunço não foi inventado por nenhum historiador ou cientista social, mas pelo romancista. Segundo Oliveira Viana, jagunços ou capangas são homens armados a serviço de um chefe político do sertão que forma com eles o seu exército privado. Nesse sentido correto, a palavra é usada em Grande Sertão Veredas, cujo protagonista narrador é um jagunço que mostra o funcionamento do sistema por dentro. Já Euclides da Cunha usa a palavra jagunço no sentido arbitrário. Ao chamar de jagunços os habitantes da comunidade religiosa de Canudos, estes são criminalizados. Agora, o meio para a gente conhecer por dentro o funcionamento desse sistema é o julgamento de Zé Bebelo. Esse caçador de jagunços e aliado das forças do governo foi derrotado pelo bando de Joca Ramiro. Zé Bebelo pede, então, para não ser executado, mas posto em julgamento. Ok, Joca Ramiro, então, que preside o tribunal, quer mostrar o velho costume de lei dos sertanejos. Ele propõe aos cerca de 500 integrantes do seu bando que todos se manifestem, para ele, Joca, no fim, dar sua opinião e baixar a sentença. A pergunta é, que crime Zé Bebelo cometeu? Então, por exemplo, sou Candelário fala, crime não vejo. Ele veio guerrear, como nós jagunços. Acho que se deve soltar esse homem. E Titão Passos? Zé Bebelo não tem crime. Pode ter crime para o governo, o delegado, o juiz de direito. Mas para nós, sertanejos, ele veio guerrear. Nós somos gente de guerra. Ou seja, o sistema jagunço se auto-justifica. Tem direito à guerra, à prática da violência, para exercer o poder. Interessante que em alemão a palavra Gewalt significa ao mesmo tempo violência e poder. Pena de morte ou absolvição, hein? Hermógenes, se diz, tá, ele veio para matar, acusa de morte. Ricardão, mesma coisa, a condena legal é um tiro de arma, tá bom. Mas Riobaldo, Zé Bebelo é um homem valente de bem. Ele merece um absolvido. Gente, a guerra foi grande, vamos fazer cantigas. Se a gente der condena de absolvido, eu acho que vai ser fama de glória. Então, vence esse argumento de manter Zé Bebelo vivo, a punição,
vai embora para um estrado, para bem longe daqui, e nunca mais venha guerrear com a gente. Ok, Zé Bebelo agradece a vocês que são jagunços civilizados. E o protagonista narrador comenta ironicamente que Zé Bebelo recebeu condena de absolvido. Esse julgamento, gente, é uma encenação, um faz de conta de que a Guerra dos Jagunços é uma rebeldia contra o governo, ao qual Zé Bebelo tinha se aliado como caçador de jagunços. Na verdade, houve um arranjo entre dois potentados locais. Os potentados do sertão são os mesmos que mandam no governo das cidades, do estado e do país. O romance não retrata um poder paralelo ao governo. Ele retrata o poder. Então, vamos ver agora a jagunçagem como sistema retórica, acompanhando Riobaldo, que diz, estudei, foi os chefes. Então, vamos conhecer com ele a jagunçagem como sistema retórico. Tá? Vamos lá. As visões idealizadas da jagunçagem caracterizam as histórias narradas pelo pai de Riobaldo, Celorico Mendes. Este enaltece Joca Ramiro como dono de glórias, chefe de uma turma de cabras que podia impor caráter ao governo. Riobaldo comenta, de ouvir meu padrinho contar aquilo, eu começava a me dar um enjoo. Parecia que ele queria emprestar a si as façanhas dos jagunços. Há uma desmitificação. Cito: era rico, dono de muitas posses em guerras e se arranjava, passando bem, em casas de grandes fazendeiros e políticos. Deles recebia dinheiro de munição e paga. Esse retrato podia ser o do Ricardão, mas é o de Joca Ramiro visto com os olhos do jagunço antenor. Então, o narrador apresenta uma visão não camuflada das estruturas de poder. O tipo de visão prosaica da jagunçagem é representado pelo fazendeiro C.O. Abão. Quando Zé Bebelo e Riobaldo chegam às terras dele, não prevalece o discurso dos jagunços. Zé Bebelo se via principiando a ter falado com C.O. Abão nas pestes de gado, no feijão e nos arrozais. Ou seja, diante daquele fazendeiro mor, como sujeito da terra definitivo, um jagunço não passa de ser um homem muito provisório. Jagunçagem e problema social. Pois é, Riobaldo percebe que seu Abão cobiçava a gente como escravos. Ou seja, os sertanejos pobres têm duas opções. Ou trabalhar na lavoura e criação de gado, em que costumam ser explorados como escravos, ou se subordinar como jagunços a um chefe, tornando-se então braços de armas para o risco de todo dia. Quanto aos discursos oportunistas e demagógicos, o mestre é o camaleônico Zé Bebelo. Ele se apresenta, ora, como aspirante a deputado, prometendo abolir o jaguncismo, ora, como grande chefe de jagunços. Zé Bebelo, Vaz Ramiro. Deputado fosse, então reluzia perfeito o norte, botando pontes, baseando fábricas, remediando a saúde de todos, preenchendo a pobreza, estreando 1000 escolas. Os discursos dele são alegoria de um Brasil eternamente projetado para o futuro. Riobaldo manifesta enjoo diante de tanta fraseação. Mas, apesar disso, dessas críticas, o próprio Riobaldo usa um discurso demagógico quando assume a chefia do bando e precisa recrutar jagunços. Olhem, gente, as famílias capinam e colhem, enquanto vocês estiverem em glórias. Vamos sair pelo mundo e tomar dinheiro dos que têm
e vantagens de toda valia, e só vamos sossegar quando cada um já estiver farto e tiver recebido umas 2 ou 3 mulheres, moças sacudidas, para o renovame de sua cama ou rede. Então, o protagonista usa a demagogia para apresentar o sistema jagunço como um meio para resolver os problemas sociais. Então, nós estamos vendo aqui que, ao fundamentar o seu retrato do Brasil numa encenação do sistema jagunço, uma instituição no limiar entre lei e ilegalidade, onde a transgressão é a regra e a guerra é permanente, Guimarães Rosa representa o funcionamento das estruturas do poder no país. Ele retrata uma sociedade que está se criminalizando em ampla escala e na qual, virtualmente, todos podem ser cooptados. Só uma pergunta aqui para vocês. Essa frase, logo no início, tiros que o senhor ouviu, é somente uma referência ao sertão por volta de 1930 ou, eventualmente, também às cidades do Rio de Janeiro e São Paulo nos dias atuais? Vamos ao pacto, então, com o diabo, que acontece nas veredas mortas. 3 são os motivos para Riobaldo fazer o pacto. Primeiro, enfrentar o arqui-inimigo Hermógenes de igual para igual. Segundo, houve esse encontro ameaçador com o senhor Abão, que cobiçava a gente para escravar. Ah, gente, não. Nós não vamos virar enxadeiros, nunca. E terceiro, Riobaldo quer se tornar chefe e empreiteiro de jagunços e, a partir daí, se tornar um latifundiário e um dos donos do poder. Diferentemente das interpretações metafísicas esotéricas, eu interpreto o pacto como alegoria de um falso contrato social e da lei fundadora do país. Os termos do pacto são estes. É um trato de iguais com iguais. Primeiro, eu dava as ordens. Com isso, Riobaldo trai os seus companheiros jagunços, que eram seus iguais. Ele se torna chefe deles e os usará até o final em proveito próprio. Esse contrato falso de Riobaldo com o diabo faz lembrar a expressão lei do cão, com a qual Antônio Conselheiro e seus seguidores se referiam à Constituição da então recém-criada República do Brasil. Com a fórmula de um trato entre iguais, em que uma das partes dá as ordens, o romancista apresenta um elemento de alta relevância teórica. A questão da lei fundadora da sociedade civil do Estado foi o tema central da filosofia política de Hobbes, Locke e Rousseau. Por isso, vou esboçar um diálogo entre Grande Sertão Veredas e 2 textos de Rousseau, do contrato social e discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. O pacto pode ser entendido como uma forma romanceada de representar a lei fundadora, nos termos de um falso contrato social. Segundo Rousseau, o que fundamenta a sociedade civil e deu a origem à desigualdade social é um princípio da propriedade. Nos tempos primeiros, com um ato de astúcia, o arquipersonagem do rico estabeleceu um falso contrato social, sancionando a desigualdade de bens como base legal da ordem política. Dessa forma, o Estado foi instituído e usurpado pelos ricos. Além da propriedade, foram institucionalizadas a justiça e a ordem política social, e com isso as relações entre o rico e o miserável, o poderoso e o fraco, o senhor e o escravo. Em termos de filosofia da história, existe uma importante diferença entre os 2 autores. Rousseau relembra o falso contrato social, visando substituí-lo pelo contrato social verdadeiro. Já
Guimarães Rosa revela a ordem político-social vigente, a desigualdade entre os de cima e os de baixo. O trato entre iguais, em que uma das partes das ordens representa uma formação político-social arcaica mais persistente que as constituições. Assim, apesar de ter havido a abolição da escravidão, aquele trato pode ainda ser considerado a lei fundadora do Brasil. Agora, qual é a credibilidade de um narrador que fez o pacto com o pai da mentira? Pois é, o narrador é ao mesmo tempo dissimulador e confessor. Agora, no que tive culpa e errei, o senhor vai me ouvir. Ao representar com todos os detalhes as formas do falso, ele revela ao mesmo tempo como elas são forjadas. Então, ele optou várias vezes pelo uso das formas do falso e, com isso, revela todas as facetas do que pode ser chamado a função diabólica da linguagem. Por outro lado, ao torná-las transparentes e lançar luz sobre elas, ele faz lembrar a outra face do diabo, assumindo o papel de um narrador luciférico. Diadorim. O amor entre Riobaldo e Diadorim é o contraponto à constante brutalidade da Guerra dos Jagunços. Diadorim é a inspiração, a musa, a figura poética por meio da qual Guimarães Rosa estrutura sua narração. Em todos os debates, coloca-se a pergunta como interpretar essa figura misteriosa e enigmática. Diadorim, sabendo deste, o senhor sabe minha vida, declara Riobaldo. Vejamos então quais são as funções de Diadorim na composição da narrativa. O primeiro fato significativo foi, na vida de Riobaldo, o encontro com o menino. Né? Aqui, mais uma vez, a escultura. E na travessia iniciática, então, Riobaldo experimenta os sentimentos de amor, medo e coragem, que vão repercutir ao longo de sua vida. Anos depois, ocorre o reencontro com o menino na figura do jagunço Reinaldo. A atração que sente pelo Reinaldo, que depois lhe revela seu nome Diadorim, foi para Riobaldo o motivo de entrar para a jagunçagem, no caso, para o bando de Joca Ramiro, pai de Diadorim. Por solidariedade com Diadorim, Riobaldo se engaja depois também na luta contra os assassinos de Joca Ramiro. Na atração que Riobaldo sente pelo Reinaldo, predominam no relato da primeira parte as explicações como o jeito condenado de ele gostar do seu companheiro, porque o desejo sexual de um homem por outro homem era um tabu naquela sociedade machista. No relato da segunda parte, a figura de Diadorim passa a ter uma presença mais discreta. Depois de Riobaldo ter assumido a chefia do bando e avançado na carreira de se tornar um dos donos do poder, ele resolve se diferenciar de seus companheiros jagunços e vai se afastando do povo. Diadorim, ao contrário, identifica-se cada vez mais com o povo, como no encontro com os moradores do Sucuriú e do Pubo, em que manifesta sua compaixão com as crianças subnutridas e miseráveis. Um fator importante no projeto de ascensão social de Riobaldo é seu plano de casar-se com Otacília, filha de um rico fazendeiro. Priorizando a preparação de suas núpcias, Riobaldo delega para seus subordinados a tarefa de acabar com Hermógenes. Então, quando ele chega atrasado no lugar da luta final, ele recebe de Diadorim esta ordem mansa e irônica. Tu vai, Riobaldo,
acolá no alto, no sobrado, é o lugar do chefe. Então, no momento decisivo, Riobaldo fica acima de seus homens, mas também isolado deles. Ele assiste à luta do alto e de longe. Ele, o chefe, não assume o duelo com o Hermógenes. Quem assume essa luta, a faca, é Diadorim. E Riobaldo se mostra incapaz de impedir a morte da pessoa que ele ama. Somente na preparação dos enterros, Riobaldo descobre a identidade de Diadorim. Diadorim, nu de tudo. Aí eu conheci. Era o corpo de uma mulher, moça perfeita. Ele exclama, então, meu amor, e ordena, enterrem separados dos outros num lugar onde ninguém acha. Ela tinha amor em mim. Aqui a história acaba. A narração de Riobaldo é um trabalho de luto, um pranto por Diadorim, a pessoa amada que ele perdeu para sempre. A recordação de Diadorim traz consigo, num plano complementar, uma história dos sofrimentos do povo. A combinação dos elementos masculino e feminino em Diadorim, que costuma ser lida com razão como expressão da donzela guerreira e do mito do andrógeno, pode ser interpretada também como uma figuração do corpo social do povo, que é criado pela junção do masculino e do feminino. Agora, o tema desigualdade social. Penúltimo tema. Quem é a nação? Quem é o povo? A história de vida de Riobaldo é imbricada com a representação de pessoas do povo e de referências à nação. O romance focaliza a forte desigualdade entre as classes sociais. Isso pode ser aprofundado relacionando esses procedimentos ficcionais com conceitos de retratos do Brasil. Euclides da Cunha relata que a nação interveio contra o cerne da nossa nacionalidade. A palavra nação designa aqui o Estado e nacionalidade se refere ao povo. Existiam, portanto, lado a lado, duas sociedades de todo alheias uma à outra. Essa questão da nação dilacerada é retomada no romance num plano microhistórico, porque Riobaldo é de escuro nascimento, né? Ele nasceu da união de um latifundiário, Celurico Mendes, com uma mulher pobre do povo, Abigri. Esses elementos que dividem a nação foram redimensionados por Gilberto Freire em Casa Grande e Senzala, né? Um estudo sobre senhores e escravos. A leitura pelo prisma da obra de Freire aguça nossa percepção para a importância das fazendas em Grande Sertão Veredas. Na fazenda dos Tucanos, descrita como uma casa grande com suas senzalas, Riobaldo descobre papéis velhos do tempo do imperador, entre os quais a fatura de negócios com escravos. Ele coloca, então, em cena o antagonismo, né? Ele diz, eu estava ali feito um escravo de morte, quando ele foi iniciado a jagunçagem por Hermógenes. E, nos latifúndios de seu Abão, ele sente, como já vimos, que aquele fazendeiro cobiçava a gente para escravos. Por meio do pacto com o diabo, Riobaldo consegue algo que não costuma acontecer na história real, a ascensão de um escravo a senhor. No meio do relato das guerras, Riobaldo retrata seus companheiros jagunços, que são personagens do povo. Vejamos. O Queque, que tinha saudade de sua rocinha antiga, desejo dele era tornar a ter um pedacinho de terra. O Coscorão, que tinha sido carreiro. O Moçambicão, o negro enorme, escravo nas lavras. O Jequitinhão, antigo capataz, arrieiro, e o Justino, ferrador e alvetar.
Esse quadro é complementado por observações sobre os moradores do sertão que os jagunços encontram no seu percurso. Vaqueiros vaquejando, um preto descampando mato, um capiauzinho levando um saco de milho, uma tropa de cargueiros, um lavrador com sua mulherzinha e os meninos, um boiadeiro com seus camaradas, um homenzinho roçando e lenhando. Então, esses constituem um conjunto de gente de todas as pobrezas e desgraças. Essa presença dispersa de mão de obra em Grande Sertão Veredas nos faz lembrar a observação de Darcy Ribeiro de que, ao longo da história, o sertão foi considerado um vasto reservatório de força de trabalho barata. Segundo Caio Prado Júnior, em Formação do Brasil Contemporâneo, o sentido da colonização do país foi o de uma vasta empresa comercial. Essa abordagem é retomada por Celso Furtado em Formação Econômica do Brasil. Nas três atividades fundamentais da economia colonial, agricultura, mineração, extrativismo, o empresário dirige e explora uma numerosa mão de obra que trabalha para ele e sob suas ordens. Como uma empresa comercial, funciona também a jagunçagem, chamada por Antônio Cândido de empreita de crimes. No encontro com os quatro-humanos, Riobaldo tem uma visão de multidões de excluídos se movimentando em direção aos grandes centros urbanos. E, de repente, aqueles homens podiam ser montão, montoeira, aos milhares, mis e centos milhentos, vinham se desentocando e formando do Brenhão, enchiam os caminhos todos, tomavam conta das cidades. O romancista mostra algo que se confirmou a partir da segunda metade do século XX. O deslocamento de depauperados saindo do sertão rumo às grandes cidades, em cujas periferias tem surgido um número cada vez maior de favelas. Agora, último tema, a reinvenção da linguagem. Este é o principal estratagema do escritor para apresentar no romance o seu projeto educacional, social e político. Só faltou uma conversa. Estas palavras de um morador eu vi projetadas na Praça do Povo, em Canudos, em 2002, durante a comemoração dos 100 anos da publicação dos Sertões. Estas palavras contêm uma explicação simples e acertada daquela guerra de 1897. Foi a falta de diálogo entre os representantes da República Brasileira e a comunidade rebelde de Canudos que acabou levando àquela guerra fratricida. Trata-se de um problema estrutural do Brasil. A ausência de um verdadeiro diálogo entre a classe dos letrados e o povo caracteriza ainda a nossa época, constituindo um sério entrave para a emancipação plena do povo. Quantos letrados comunicam-se com os sertanejos e as sertanejas? A proposta de remediar o problema da falta de diálogo é trabalhada no romance em 3 níveis. Primeiro, a situação narrativa, vamos ver. Segundo, a incorporação de centenas de falas de pessoas do povo e a reinvenção da linguagem. A situação narrativa é uma construção irônica, né? Porque onde já se vê um homem culto da cidade se dispondo a escutar durante um tempo equivalente a 500 páginas a fala de um simples sertanejo. Né? E ela é utópica, né? Porque assim o ouvinte mergulha com o narrador no meio de centenas de falas do povo. Com isso, o escritor está em permanente contato com a oficina na qual se forja a língua. O romance se torna um laboratório de diálogo social e de reinvenção da linguagem.
A ideia de reinventar o português do Brasil nasceu da crítica de Rosa à linguagem existente, sobretudo à linguagem dos políticos, que ele vê como uma permanente tagarelice sobre a realidade. Quais os principais procedimentos de reinvenção da linguagem? Primeiro, ativar as energias de formação da língua. Segundo, mergulhar na fala das pessoas simples. E terceiro, fundir essas falas populares com elementos da norma culta. Quanto ao seu convívio com as energias de formação da língua, Guimarães Rosa declarou: enquanto eu escrevia O Grande Sertão, minha mulher sofreu muito, porque eu estava casado com o livro. A língua e eu somos um casal de amantes que juntos procriam apaixonadamente. A aspiração do escritor de recriar a língua subjaz uma postura de entrar em concorrência com Deus. No fundo, como ele mesmo diz, trata-se de uma concepção blasfematória, pois ela faz do homem o dono da criação. Numa carta, Rosa apresentou assim o seu projeto. Eu quero tudo. O mineiro, o brasileiro, o português, o latim, talvez até o esquimó e o tártaro. Eu queria a língua que se falava antes de Babel. Então, o objetivo seria a criação de uma língua universal na qual virtualmente todos os habitantes da Terra pudessem se comunicar. Então, nesse trabalho de reinventar a língua, o escritor se apoia nas falas do povo. Para mostrar como isso funciona, eu escolhi uma amostra de 5 falas que vou analisar. Esse tipo de falas me inspirou a elaborar, em 2004, com o título Atores da Violência, Atores do Diálogo, uma leitura dramática com o grupo de alunos da USP, que depois a gente apresentou com dezenas de outros participantes em Minas Gerais, em São Paulo, em Paris e também na Alemanha. Aqui o cartaz desse nosso trabalho de pedagogia teatral, no meio à esquerda, em francês, acteur de la violence, e em alemão, acteur der Gewalt. Então, a gente recriou um bando de jagunços, comandado pelo Hermógenes, tendo no meio o Riobaldo e chegando à fazenda de seu Abão. Agora, as 5 falas. Eu gosto de matar. O que babejo vendo é sangrar em galinha ou esfaquear em porco. Com esta fala de um menino chamado Voltaire, o romancista apresenta a ruindade nativa do homem. Na fala desse menino, Riobaldo reconhece também um pedaço de si. A violência faz parte do ser humano. A lei natural da violência é, como ele observa, a lei que rege a sociedade. As guerras de hoje em dia confirmam. Eu vi a Virgem no resplendor do céu, com seus filhos de anjos. É o grito de Joé Casuso, que foi o único jagunço para se arrepender no meio de suas jagunçagens. Essa fala mostra como violência e religião convivem no universo sertanejo. Para os homens da plebe rural que não querem se engajar no sistema de produção, existem 2 opções: a violência ou a religião. O próprio Riobaldo declara que ele podia ter sido padre, sacerdote ou chefe de jagunços. O Hermógenes tem pauta. Ele se quis com o capiroto. Essa fala de um João Bugre ocorre quando os jagunços entram no Lis do Sussuarão. Como figura antagônica à da Virgem Maria, surge o capiroto. No mundo do sertão, os dois representam o bem e o mal. O medo que todos acabavam tendo de Hermógenes gerava essas histórias, comenta Riobaldo. Ou seja, o diabo aparece como a figura que representa os mecanismos do poder e da dominação. Eu nasci aqui, meu pai me deu a minha sina vivo, jagunceio. A resposta de João Bexiguento à pergunta de Riobaldo sobre os motivos para um sertanejo tornar-se jagunço.
Para esse broeiro peludo do Jequitinhonha, a jagunçagem é uma ocupação provisória que lhe garante o sustento. Ele já tem projetos para o futuro. Ir lá para o Riachão derrubar um bom mato. Guimarães Rosa valoriza também as pessoas do povo como contadores de histórias. Assim, o João Bexiguento é o narrador daquela história de Maria Mutema, a mulher que mata o marido e depois também mata o padre. Última fala. Tirei não. Nada, não. Tenho nada, tenho nada. O retrato da miséria no encontro com os catumanos se condensa nesta fala do menino Guirigó, que é pego em flagrante ao roubar uma casa. Esse menino é a encarnação do sem posse, dos menores abandonados do país. Na reinvenção da linguagem, o romancista funde elementos da norma culta com falas populares. Com isso, o romance torna-se um laboratório de diálogo social. Em cada linha, podemos sentir uma confiança na capacidade de cada falante de cooperar na construção da língua como um bem comum. É um projeto de transformar a língua diabólica, né, a da falta de comunicação, numa língua luciférica, no sentido original. Uma língua que traz para todos a luz e o esclarecimento. O projeto poético de Rosa implica também numa utopia educacional, social e política, reinventar o português do Brasil em forma de uma língua que sirva para o diálogo entre as classes. Graças a essas qualidades de mediação, Grande Sertão Veredas tornou-se um livro mágico. Incentivar o diálogo entre as classes e contribuir para que cada pessoa, sem exclusão, possa participar da história como um cidadão e formador da língua, eis a tarefa. Ela é realizada em cada linha de Grande Sertão Veredas e resumida nesta passagem que aparece como um relâmpago. O professor aprendiz Riobaldo, ou seja, mestre João Guimarães Rosa, explica aos meninos menores as letras. Eu me sinto como um desses meninos em parceria com o trabalho dos professores e das professoras nas nossas escolas e com o trabalho dos miguelins. Muito obrigado. Obrigado, Vili. Foi ótimo. Danke sehr. Realmente a palestra foi para vários lugares, né? Eu me sentia viajando pelos sertões mesmo, que beleza. E agora, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguém gostaria? Eu posso começar, antes para vocês perderem a timidez. Você falou dos antecedentes ao Grande Sertão na área das ciências sociais, dos ensaios sobre a formação do Brasil e tal. E essa experiência de linguagem, a literatura brasileira tinha algum antecedente nessa linha antes do Grande Sertão Veredas ou antes do Guimarães? Eu acho que sim. Foram, Antônio Cândido trata disso em Formação da Literatura Brasileira, as várias tentativas ou experiências dos escritores de retratarem, sobretudo, o mundo e a língua do povo. Professor, tudo bem? Então, eu assisti a uma palestra sua, por oportunidade do convite do professor Marcos Vinícius Mazzari, isso em 2021. E o Marcos Vinícius Mazzari ele tem uma leitura também do Grande Sertão Veredas, que na oportunidade sua ele falou alguma coisa a esse respeito, que é a influência do Goethe, né, na questão tanto do Pacto Fáustico, como da questão do romance de formação.
dos anos de aprendizado de Wilhelm Meister. O que o senhor acha que a gente pode pegar dessa influência, essa influência do Goethe, também mesmo há esses elementos do Pacto Fáustico, o Guimarães Rosa como leitor do Goethe também? A gente pode depreender alguma coisa? Sim, eu acho que tem uma afinidade entre os dois autores, Guimarães Rosa e Goethe. Guimarães Rosa era um excelente conhecedor da cultura, da língua e da literatura alemã, né? O Pacto com o Diabo é o episódio chave, né? E o que é muito importante é a questão do romance de formação, que não aparece principalmente na tragédia, o Fausto 1 e 2, mas nos dois romances, Anos de Aprendizagem, de Wilhelm Meister, e Anos de Caminhada, de Wilhelm Meister, né? E nós temos ali, realmente, nesse romance de Guimarães Rosa, a aprendizagem, os anos de aprendizagem e as travessias de Riobaldo. Isso une as duas obras, né? Os dois escritores, no pano de fundo da literatura universal. Bom dia, parabéns, professor Willy. Eu já li o seu livro, acho maravilhoso, esse contraponto entre Concertões e com essas outras leituras do Brasil. E eu ia perguntar uma questão que eu vi lá, viajando também por aquela região com a Rosa e outros colegas, a questão fundiária, né? Não sei se ela não foi tratada ou ela não aparece, ou eu não percebo se aparece. A questão Fundiária. fundiária. A reforma agrária, porque em todo esse cenário que os romances e o senhor traçou, Guimarães traçou, a gente vê lá que a concentração de terra continua, então essa nunca foi enfrentada. Então, se ela está abordada em algum momento dessas narrativas. Sim, eu acho que nessa parte final eu citei a descrição, a referência do narrador a várias pessoas, vários sertanejos que se engajam até em ambas as coisas, tornam-se temporariamente jagunços e também são lavradores, né? Então, tem muitas referências, né? E a gente pode ver uma complementação no nosso Brasil atual, participando dessa caminhada coletiva, né? Que é organizada, como já disse, todo ano no oeste do sertão mineiro. Eu recomendo a cada um de vocês, cada uma que se interessa, a se inscreverem. As inscrições são geralmente em março, chama-se Caminho do Sertão. Diga, Rosa. A inscrição vai até dia 14 de abril. Ah, bom. Fica aqui no seu site aí, viu? Ah, perfeito. O site é em vocês olhem simplesmente na internet Caminho do Sertão. Aí vocês vão encontrar, eu mostrei lá duas fotos, tanto agriculturas familiares quanto grandes fazendas, né? E realmente, como falei, o romance se refere à terra de latifundiários. Inclusive, o narrador cria essa expressão, o fazendeiro mor, né? C.O. Abão, né? E também ele fala das agriculturas pequenas. Com licença, aqui. Posso fazer uma... Onde? Aqui. Ah, tá, ok. Desculpe. A pergunta que eu tenho é que eu imagino que o senhor leu o livro primeiro em alemão, correto? Desculpe, de novo? O senhor leu o livro primeiro em alemão, correto? Em meio alemão? Primeiro em alemão? Não, gente, que é isso? Eu li, justamente, aí não teria graça. Então, tive o contato com o original, né? Não nada, não. Bom, e aí, mergulhei nisso, e o Thomas Mann, eu acho que é na Montanha Mágica, ele fala da emoção especial que é você mergulhar no desconhecido, né? E você só
descobrir uma parte e vai procurando. Por isso, inclusive, eu resolvi inicialmente viver dentro do Grande Sertão. Agora, é interessante, eu li também nesse artigo, um artigo no livro Correspondência de Guimarães Rosa com o tradutor alemão, Meyer Clason. O Meyer Clason disse explicitamente: eu resolvi traduzir de uma forma que seja bem legível, porque senão iria dar errado, né? E nesse sentido, então, tem as duas opções. Eu entendi o argumento do Meyer Clason e atualmente um colega e amigo meu, Bertolt Zilli, está preparando uma nova tradução para o alemão que deverá ser lançada no ano que vem, mergulhando na dificuldade da língua. Diga, José. Como é possível traduzir a obra do Guimarães em inglês ou em alemão? Pois é, a primeira pergunta que eu faço para os tradutores é: como você traduz no nada? Ela não fez a pergunta. Aí não faz uma pergunta. A moça não terminou a pergunta. Eu termino. É que eu não terminei a pergunta, desculpa, que a minha pergunta era se o senhor tinha primeiro lido em alemão, porque a minha pergunta era, eu imagino que o senhor tenha lido em mais de uma língua o livro, né, em inglês, em alemão, em português, e aí a sensação do livro em outras línguas, essa é a minha curiosidade, né? Non, non, non. J'ai lu ce livre seulement en portugais brésilien. Como o senhor chegou ao português? Ah, muito boa. Então, eu nasci em 44, né? Então, num país assim nacional socialista, né? Mas eu tive a sorte de ter uma formação muito boa na escola primária, que foi a minha melhor professora de todas, a Ilse, e ela disse então para minha mãe: envie o seu filho para o colégio francês. Foi o que eu fiz aos 10 anos, eu entrei lá. O Colégio Francês de Benin foi criado em 1689, ou seja, 100 anos antes da Revolução Francesa, pelos huguenotes, que foram protestantes, que tinham sido expulsos da França e foram acolhidos pelo então regente da Prússia, né, cuja capital é Benin. E os huguenotes, esses imigrantes franceses, contribuíram fundamentalmente para a construção econômica e cultural de Benin. Então, lá, graças a Deus, eu tive o contato com uma outra língua, outra cultura. Então, aos 10 anos, nós tínhamos 8 aulas por semana de francês, e a partir dos 12 anos, o ensino era dado em francês, todas as matérias, menos alemão, evidentemente. E aí, bom, quando eu entrei na universidade, aos 19 anos, eu experimentei primeiro um pouco de tudo, né? Desde economia, meteorologia, física, e aí finalmente optei por literatura e história. Mas então, eu quis também, além do francês, escolher uma outra língua, escolhi espanhol e português, e aí um dia encontrei a minha professora e disse: olha, tem uma bolsa para Lisboa, né? Me interessa, mas então o senhor tem que se reinscrever no curso de português. Foi o que eu fiz. Então, aos 21 anos, eu fui para Lisboa e, graças à base do francês, eu aprendi, então, alguma coisa elementar de português, e alguns colegas embarcaram depois. Eu fiz até uma coisa muito maluca. Eu sentei ao lado da Torre de Belém e li do nascer do sol até o pôr do sol os Lusíadas. Maluquice. E aí, no dia seguinte, os meus amigos brasileiros embarcavam de volta para o Brasil. Eu fiquei com saudade. Aí, quando cheguei em Berlim de volta, a minha colega falou: olha, Vili, eu passei um tempo na França porque eu queria fazer uma tese de doutorado sobre Pascal. Bom, aí uma amiga minha falou: olha, Vili, chegou um professor visitante do Brasil que está dando um curso, se não quer assistir, tá, vou assistir.
ele foi muito afável, muito Dr. Antônio Augusto Soares Amora, e no semestre seguinte ele ficou um ano, ele deu o curso sobre Grande Sertão Veredas, que mudou a minha vida. Bom dia, professor. É gostoso o diálogo com vocês. Duas questões. Uhum. A primeira, muitos autores consideram também o Guimarães Rosa um inventor de linguagem, né? Um reinventor de linguagem. Então, eu pergunto se essa linguagem, que é dito que é a língua do povo sertanejo, muitas delas contêm, parece que, inovações também, parece que o próprio Guimarães Rosa criava em cima algumas palavras. E a outra questão, de natureza geográfica. Esses mapas que tem das regiões onde eles esteve, onde conheceu, onde você mesmo parece que teve. Há um ano atrás, próximo de Paulo Afonso, eu fui conhecer um lugar que me disseram, na época, que tinha sido muito baseado no Liso Sorão, que eu não sei se realmente ele existe, enquanto que são um lugar chamado Raso da Catarina. Uhum. Talvez algumas pessoas conheçam também. Sim. Então, eu pergunto também se existe essa alteração de nomes, assim, não lugares ficcionais, por exemplo, como esse. Alguns disseram lá para mim, na época, que o próprio Raso da Catarina inspirou o Liso do Sorão. Sem dúvida, porque existem trechos assim semidesérticos, né? Mesmo, digamos, não estou falando agora dos desertos criados nas décadas recentes, mas desertos criados pela própria natureza, né? Existem trechos, mas não naquela extensão do Liso do Sorão. Por isso, como o topônimo central do romance, eu fiz essa viagem de pesquisa com Jeep e com um amigo mineiro, né? E aí a gente viu justamente que logo depois o próximo rio é o Rio Formoso, né? Que, como disse o viajante Márcios, merece plenamente esse nome. E depois tem outros rios que são paralelos ao Carinhanha, né? E vão desembocando no Rio São Francisco. Mas esses rios todos foram abolidos, não existem no romance, né? E a outra pergunta era a respeito da criação de palavras. Pois é, e recomendo esse livro da Nilce, Léxico do Guimarães Rosa, né? Porque é impressionante a quantidade de expressões que o Guimarães Rosa inventou. E é bonito porque no nosso falar cotidiano, a gente pode ver isso no nosso dia a dia. Por exemplo, nos anos 60, quando eu vim para cá, uma expressão que hoje em dia não ouvi mais é Zé Guilherme, vamos para a Frentex. Né? Ninguém mais das pessoas jovens é que fala para a Frentex. Né? Como naquela época ninguém fala, olha, como que você é tipo Miguelinho. Né? Isso a gente não falava nos anos 60. Isso é uma das criações atuais. Então, isso mostra que a língua está em constante transformação. Né? E quanto à mistura das línguas, eu gosto de citar essa frase. Eu, às vezes, assim, provoco os meus interlocutores e diz: me faça uma pergunta difícil. Por favor, me faça uma pergunta difícil. Então, eu respondo assim, é berlinense, alemão berlinense. Das kann ich dir so aus der Menge nicht sagen. Ou seja, é uma coisa que eu não posso te dizer a partir de la main, em francês. Então, é assim, improvisado, né? Assim, você faz assim, já, como que eu vou saber, né? Então, esse de la main essa palavra francesa foi incorporada ao alemão e, no caso, ao dialeto berlinense. É muito bonito essa coisa ali. Mas é claro, gente, a nossa culpa foi a gente os nossos ancestrais terem construído a Torre de Babel, né? E aí, agora o que é interessante também é que quem criou a função diabólica da linguagem, porque o diabo é aquele que se joga no meio.
entre nós dois, bloqueando, dificultando a nossa comunicação. Quem criou essa função diabólica da linguagem foi Deus. Aí tá. Rezem, por favor. Diga. Só queria perguntar uma coisa. A sua exposição, para dizer, eu sou teu fã de muitos anos, não é? E eu, assim, hoje você reforçou essa ideia de que há uma concentração na questão do espaço. É toda uma narrativa sobre poder, território e espaço, que é muito presente. E o tempo. O tempo está em suspenso. E tem a ver com as interrupções, certamente, e tem a ver com essa fragmentação. Aí eu fiquei me perguntando o seguinte, o que significa isso? O Brasil é um eterno retorno que não tem tempo histórico e, portanto, não tem como desafiar os seus segredos? Será que é isso? Gostei da pergunta. Eu vou te responder com o título da obra de um professor da Universidade de Frankfurt-Oder. O título é Im Raum lesen wir die Zeit. É no espaço que estamos lendo o tempo. E realmente, eu, desde as aulas da minha professora primária, eu sou apaixonado pela topografia, porque a primeira aula que ela deu assim como é o aspecto da nossa, como que a gente, wie es in unserer Klasse aussieht. Isso já tem dois significados. Como está o espaço da nossa sala de aula, mas também como está o espaço da nossa classe social, né? Então, e aí ela nos introduziu depois ao território da escola, nas ruas do bairro, nos bairros vizinhos e, finalmente, a topografia da cidade de Belém. E é muito maluco isso, porque essas aulas que eu recebi quando eu tinha 8 anos repercutem na minha atividade atual, na minha pesquisa atual. Eu estou fazendo agora a terceira travessia de Belém. Eu estou fazendo visitas guiadas a colegas brasileiros pela cidade de Belém. 5 dias de travessia norte e sul, 5 dias de travessia leste e oeste, para introduzir através do espaço ao tempo histórico, que começa, no caso, na Idade Média e vai, chorem, até 1914 e 1939, porque a partir dessa minha cidade de origem se iniciaram as 2 guerras mundiais. Mas não chorem, o país tem se recuperado e tem sido uma experiência muito bonita fazer essa travessia aí. Alexandre Mazak vai participar este ano, já fico muito contente, né? E sempre estamos abertos a participações de colegas. Espero ter respondido. Professor, queria que o senhor fizesse uma exposição do que o senhor lembrar, sobre as relações entre Walter Benjamin e Guimarães Rosa, mas gostaria também de fazer até um testemunho, porque do mesmo jeito que o Guimarães Rosa mudou a sua vida, o senhor de alguma forma mudou a minha por conta de um artigo que eu li. Qual? Eu estava fazendo mestrado relacionando o conto A Terceira Margem do Rio com o ensaio sobre um conceito de história do Walter Benjamin, quando eu me deparo com esse artigo que eu acho que está naquele livro Melancolia e Testemunho e Melancolia. Acho que sim. Em que o senhor estabelece, enfim, traça diversos elementos de semelhanças, de aproximações entre ambos, entre Guimarães Rosa e o Walter Benjamin. Um deles é a questão da busca das culturas antigas, que é aí que surgiu aquela ideia do hieroglifo que o senhor ressalta no texto e que eu vinha descobrir lá no... O senhor sabe que eu contei, porque já explicando o pessoal, ele está me orientando no meu
TGI lá na Letras, eu vinha estudar alemão com a do senhor, porque quero que o senhor seja meu orientador de doutorado. E eu vinha descobrir que existe, que o Guimarães deixa como uma marca no texto que remete a um ensaio do Benjamin. Então, gostaria que o senhor falasse sobre ambos e deixo até a proposta depois lá na lanchonete. Se quiserem ouvir, eu conto a história da terceira margem do rio. Tá. Bom, aí você me fez uma pergunta extremamente fácil, né? Os hieroglifos são realmente fascinantes. Tanto assim que, durante séculos e séculos, os cientistas não conseguiram decifrar, né? Aí eu também me interessei para a história e acabei comprando em Paris o livro do Champollion, que depois de séculos e séculos conseguiu decifrar, né? E tem uma expressão, eu acho que é de um conto de Guimarães Rosa, em que ele fala, vivia ainda na fase hieroglífica, né? É o primeiro conto do livro. Vivia na fase hieroglífica. E isso me lembra agora uma frase de Walter Benjamin. Agora, que ele escreve em Infância Belinense por volta de 1900. Agora eu sei andar, mas eu não sei mais aprender a andar. Muito obrigado. Ai, lindo. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Guilherme. Gente, então, 10, 15